o professor Javier falou uma coisa que é muito interessante, né? Que as revoluções não podem ser copiadas, né? Isso aí, né? Muita gente tem a ilusão de que não, vamos copiar o que fez os bolcheviques fizeram lá em 17, o que o Mao Zedong fez na China, o que o Fidel fez em Cuba, né? Cada revolução tem a sua peculiaridade, né? E o Javier falou muito bem, a China tem as suas peculiaridades, não tem como a gente imitar os processos chineses, nós temos que fazer a nossa própria revolução, né? Mas eu acho que uma coisa é fundamental, né, professor? Caminhar ao lado da China neste momento, né? E aí eu queria trazer a pauta para o Brasil, né? Como é que o senhor está encarando? Eu assisti, eu mais ou menos sei como é que o senhor encara, porque eu assisti o senhor no programa lá no GGN, quando o Xi Jinping veio ao Brasil, e o senhor, na minha visão, o senhor destoou do pensamento majoritário em relação ao que o Brasil fez, né? Que foram aqueles memorandos, como é que é esse protocolo de sinergias, né, com a nova indústria Brasil e com os processos de industrialização que o Brasil está tendo, o PAC, né? Então eu queria saber muita gente critica, né, o governo brasileiro por ele não ter assinado o memorando básico ali, padrão da Rota da Seda, né? E eu assisti o senhor, eu fiquei muito feliz quando eu ouvi o que o senhor falou ali, porque eu concordo inteiramente com o que o senhor falou ali. Então eu quero ouvir. E aí, como a gente teve aí, acho que faz uns dois meses ou 3, né, que o Xi Jinping teve aqui no Brasil, 4 meses quase. Então a gente já tem um tempo depois daquilo, porque eu me lembro que ali na visita do Xi Jinping ficou estabelecido que se formariam grupos temáticos, né, também. Eu não sei como é que andam esses grupos temáticos, como é que ficou isso aí, né? Mas como é que o senhor está vendo, em linhas gerais, essa relação do Brasil com a China? Nós estamos no caminho certo? O protocolo, o memorando da Rota da Seda seria melhor para nós ou seria melhor o que a gente está fazendo aí, a nossa diplomacia? Bom, aqui estamos falando de um governo de coalição, uma coalição um pouco heterogênea, né? Inclusive dentro da esquerda. Mas a coalição não é só com a esquerda, é com partidos centrão, partidos de direita, não da extrema direita, mas partidos que você sabe que no futuro podem se acomodar no outro espectro político. Então, eu entendo toda essa complexidade. E na frente nacional, eu acho que o Brasil precisa disso nesse momento histórico, né? Com certeza. E lidar com a China nesse contexto geopolítico é complicado. Eu acho que o Brasil teve cintura. Acho que alguns acordos foram para frente ou tentam ir para frente e outros estão meio congelados. Acho que o MIDIC está trabalhando muito bem, na medida do possível. Também acho que assinaram não nesse momento o memorando de entendimento, que geralmente são 4 ou 5 páginas, que é um entendimento. O Brasil pode ser uma peça essencial, estando na Rota da Seda ou no grande iniciativa, sem ter que assinar isso. Muitos discordam comigo. Não sei se não sei se no governo, não tenho informação interna, eles estão contentes ou não com a decisão. Eu sei que tinha facções que não gostavam muito da ideia de se aproximar muito para a China e outras, sim. Se chegou um meio termo. Em um momento, nesse acordo, são vários acordos assinados, aparece o termo do Rota da Seda, né? da Belt and Road Initiative, da iniciativa do Cinturão em Acordo, né? Como um primeiro passo para um marco para investimentos. Isso vai, não ter assinado um memorando específico, vai impedir que a China invista? Não. Não. Eu tenho notícia, acho que a Rússia nunca assinou um memorando desse estilo. Mas a Rússia assinou outro tipo de acordos. Inclusive,
é da amizade sem limites com a China, e talvez seja o parceiro mais importante que a China tenha no fornecimento energético. Assim como a Rússia, a China foi, perdão, a Rússia é o parceiro mais importante da China, e a China é o parceiro mais importante da Rússia nesse período conturbado da guerra da Ucrânia. Eu acho que é um grau de maturidade, sobretudo no presidente Lula, no vice-presidente Alckmin, de saber lidar com a China nesse momento e tentar, que acho que esse tem que ser o objetivo, extrair o máximo de energia da China para o aprendizado e a transferência tecnológica para reindustrializar o Brasil. De nada adianta o Brasil continuar apostando unicamente a ser um exportador de commodities. Não é o destino de um país como o Brasil. Embora não descartar essa ferramenta, exportar commodities, para investir ou para utilizar em outros, seja políticas sociais ou outros projetos de reindustrialização que demandam um papel do Estado muito presente e ativo. E aí está o ponto, na situação atual, de um empresariado brasileiro que não sei se está na onda disso. Porque o empresariado brasileiro não sei se tem vontade de fazer esforços para reindustrializar. Aí tem um ponto, é um processo que vem da década de 80, que eu conversei com meus amigos economistas, escrevi uma pequena matéria para a Argentina, que foi, inclusive sobre o empresariado brasileiro, pediram, num site que nós escrevemos em espanhol, que eu participo, Tectônicos, com K, Tectônicos, que eu recomendo, que tem análises de geopolítica, são sensacionais, em espanhol, tem ampla visibilidade, está crescendo muito. Não tem canal do YouTube, é uma publicação online e está em diferentes redes sociais, né? Mundo Tectônicos, com K, Tectônicos. E aí me deparo com uma situação, claro, o dilema da desnacionalização do Brasil desde a década de 80 até aqui, né? Dado empresariado, focando nas finanças, no setor de serviços, em commodities, tá? Observen os bilionários, no setor de redes hospitalares, né? E o setor industrial um pouco aqui, né? E agora, está tudo perdido? Não, não está perdido. Eu acho que tem como articular politicamente se não uma aliança, um pacto de reconstrução de infraestrutura com a China, convencendo esses setores de agronegócios que vai ser muito conveniente para eles. Né? Uma integração para promover não só a facilidade para exportar ou para reconstruir um porto, ou etc., etc., mas também para integrar regionalmente o país. Tem ferrovias e projetos que integram regionalmente o Brasil. Aí está o segredo também desse processo. Não é fácil, tem interesses de agronegócios que são interesses muito corporativos e focados, né? E eu acho que esse é o grande desafio de um governo de coalição que seja de esquerda, né? Ou liderado pela esquerda brasileira. Eu acho que o desafio agora vai ser como, já que não podemos fazer planos quinquenais nas nossas periferias, como projetar, né, dar visibilidade a alguns projetos de transferência tecnológica e reindustrialização do Brasil. A China é um parceiro fundamental. Agora, cuidado, a China também pode ser um parceiro fundamental para essas elites neoliberais, que só querem exportar cereais e grãos, ou grãos e minério de ferro. Né? O problema é que isso tem um limite.
O problema é que tem um limite. Os boom das commodities tradicionais já não é como era. Soja, o preço da soja não é aquele preço. Ah, tem um boicote, não é boicote, tem uma resposta chinesa às tarifas dos Estados Unidos, pois não vai comprar mais soja, aí a Argentina e o Brasil vão se aproveitar. Mas a gente não pode viver do boom de commodities e do pensamento de curto prazo derivado de sonhar com ser exportador de grãos e minério. Não pode. Não é um país pequeno, Brasil. É um país complexo, grande, com outras ambições. Agora, você me pergunta, quais perspectivas? Embora o governo Trump vai trazer talvez muita desgraça para o continente, também ajudou a aglutinar setores de Itamaraty, junto com o governo, para pensar os BRICS de outra maneira. Isto é, não tendo o governo Biden ou Kamala Harris apostando o COP da mudança climática, que é muito importante a mudança climática, esse assunto, mas houve como uma fetichização disso, fracassou em Baku, isso me falaram colegas que trabalham nisso, tá? E se apostava tudo no Brasil para ser o foco nos holofotes no segundo semestre. Com Donald Trump, isso vai goela abaixo. O Brasil vai organizar em Belém. Agora, o Brasil tem a presidência dos BRICS. E o governo já sinalizou, com a mudança do Sherpa, que era um diplomata mais próximo do governo anterior, Eduardo Saboia, muito gentil, eu conversei com ele, mas que não sei se esse grupo de Itamaraty estava muito interessado em avançar dentro dos BRICS. Eu sei que houve no Itamaraty uma leitura equivocada, que seria melhor, não seria melhor expandir os BRICS, quando observaram que isso era inevitável, convidaram a Argentina, sobretudo o presidente Lula, não sei os setores de Itamaraty, tinha setores que não queriam expandir os BRICS. E eu tenho uma hipótese que não vai gostar a muita gente, que eu acho que isso forma parte da elite de Itamaraty, dos resquícios imperiais do Brasil. Mas, os BRICS, sobretudo, no pensamento chinês, os BRICS não foram criados para ser um G7, uma elite exclusiva global. Foram criados para aglutinar potências emergentes com o sul global. Foram criados para ter o espírito da Conferência de Bandung, que marcou o início de uma força liderada por China, Índia e Indonésia na década de 50. Não foram criados os BRICS para ser um G7 dos emergentes. Eu acho que essa ficha não caiu. Brasil entra porque tem reivindicações dignas, históricas, uma reforma do Conselho de Segurança, uma reforma das Nações Unidas, ok, uma maior participação no Fundo Monetário Internacional, uma maior participação no Banco Mundial, nas instituições criadas em Bretton Woods, porque já não davam conta de ouvir as vozes dos países, das potências emergentes. Beleza, até aí tudo bem. A coisa foi evoluindo, porque os BRICS, como o G20, são filhos da crise econômica de 2008. Ok, já existia o G20 de ministros, beleza, produto da crise asiática de 97 e 98. Mas o G20 e BRICS é a crise que vai parir essas novas instituições.
E Brasil, acho que está entendendo. Acho que a mudança de Sherpa foi muito acertada nesse momento. Já há movimentos, já me chamaram a participar, inclusive ele do Sul, aí da região Sul, meus amigos, para participar do Civil BRICS. Eu participei com colegas do Civil BRICS na cúpula de Kazan, por razões que não. Eu fui convidado para ir para a Rússia, não consegui ir. Fui convidado antes para ir para a África do Sul. Estava chegando de Portugal, muito cansado, não fui. Mandei minha fala em inglês em 10 minutos, como pediram o pessoal lá, mas fui convidado. Que foi histórico na África do Sul, porque foi a criação do BRICS Plus, finalmente, né? Nasce o BRICS Plus. O BRICS pariu outro ser, qualitativamente diferente, não só quantitativamente. E isso eu destaco aí em um trabalho que estou fazendo, organizando. Então, basicamente é isso. Não, o percurso da tua pergunta, Luiz, Eduardo, não sei o que, eu acho que foi Luiz primeiro, vai desde a visita de Xi Jinping até a próxima visita, talvez, dos BRICS. Será ter a grande oportunidade para repensar todo esse relacionamento. China, por primeira vez, ultrapassou o ano passado. O comércio com o sul global foi maior do que com o G7. E a tendência é a crescer. Isso é interessante. A tendência é a crescer. E, professor, só para fechar de Brasil e China, o que essa primeira visita que o Lula fez ao Xi lá na China, depois o Alckmin voltou, acho que uma ou duas vezes, né? Teve uma última visita antes da reunião dos BRICS com o Rui Costa, com o Alckmin, com uma delegação mais forte, né? E agora o Xi veio ao Brasil. O que de concreto teve para o Brasil essas visitas todas aí? A China está apoiando projetos estruturais de infraestrutura no Brasil? Tem investimentos chineses? O que a gente pode dizer disso aí? Não, é interessante a tua questão, porque o vice-presidente Alckmin representa e lidera a COSBAN, né? O COSBAN foi criado na época de Lula, inclusive. O camarada Alckmin, né, Javier? O camarada Alckmin já foi tanto a China que ele já canta internacional. O Alckmin está liderando esse processo, acho, de neodesenvolvimentismo, neoindustrialização, né? Está fazendo um bom trabalho. Figura importantíssima na governadora. Eu sempre falo com meus amigos que é um ministério que tem liderado projetos que, claro, tem, como falei para vocês, um governo de coalição onde há uma dura balança de poder dentro do governo. Né? O COSBAN é a Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível, que foi criada, acho que em 2002, 2003, durante o governo Lula, de cooperação. Então, o presidente Alckmin voltou, muito se especulava quando ele foi, que primeiro foi o presidente Lula, depois foi o presidente Alckmin, depois o presidente... Houve duas oportunidades, acho que teve duas oportunidades para o presidente Lula se reunir com Xi Jinping, que foi em Kazan, que por razões de saúde não foi, e no Peru. E o presidente Lula foi convidado na inauguração do Porto de Chancay. Eu não sei como está o projeto que lançaram em 2014, mas está parado. A ideia era conectar Peru com Brasil, Atlântico com Pacífico, né? Que estimularia o comércio. Alguém pode falar para mim, para escoar recursos. Bom, eu não posso deixar de lado uma grande obra de infraestrutura que pode integrar, inclusive por ser instrumento de integração latino-americana,
Porque alguns falam, não, porque isso não, é melhor não fazer porque para escoar minério. De fato, não posso culpar o instrumento pela ação política, não posso culpar uma faca de ser responsável pelo assassinato, né? Eu também posso usar a faca para fazer um bom churrasco, né? Então, o instrumento não é o culpado. A infraestrutura é essencial para qualquer tipo de modelo de desenvolvimento. Nos modelos sustentáveis, beleza. Outro dia estava vendo um trem de alta velocidade que passa pelo interior da China, né? Fizeram túneis especiais, o trem é silencioso e os túneis estão a uma altura para não incomodar aos elefantes que passam embaixo, para não destruir o hábitat do elefante. Então tiveram que usar a ciência e a tecnologia para fazer túneis nas rochas, né? Para não para preservar o ecossistema do lugar e realmente funcionou. Isso com ciência e tecnologia. Agora, eu acho que vamos ver agora se tem algum resultado. Por enquanto, nós temos uma grande notícia, né? Que é empresas chinesas que estão no Brasil, né? Sobretudo vinculadas a carros elétricos como o BYD. Isso sim, vai começar por primeira vez a produzir carros na América Latina, não na América Latina, na América. Carros chineses de altíssima qualidade que já estão detonando nas vendas, inclusive no México, e lá não produzem BYD. Aqui também. Vamos ter no Brasil um carro, mas vamos ver se conseguimos, e depende da ação política, transferência tecnológica, para fazer um carro elétrico brasileiro, né? Por que não? Estou sonhando. O Brasil já teve carro elétrico na década de 80, 90, não teve? E abortaram a experiência. O Gurgel não era um carro elétrico, não era um protótipo de carro elétrico. O Brasil está avançado. Eles estão querendo aprender com a gente. Eu não sei em que medida nós vamos querer aprender com eles. Isso vai demandar um esforço de aproximação e um planejamento por parte do governo, pelo menos aqueles setores que vão lidar com a China. Eu vou contar uma coisa. Eu reuni com um professor da Tsinghua. Tsinghua é a maior universidade da China, aqui em Belo Horizonte. Ele quer voltar para cá. Ok? Ele está querendo estudar e aprender biodiesel, sobre biodiesel no Brasil, gente. Nós temos para ensinar. Nós temos que criar canais específicos, mas com projeto atrás. Não podemos trazer a pessoa e ficar tudo no ar. Amanhã vem um governo neoliberal de extrema-direita, porque são todos neoliberais, aborta tudo, vende, quer vender Embraer, quer vender todo o patrimônio nacional, que é o único que eles fazem. Observe, Milei na Argentina, Bolsonaro no Brasil. Nós temos a oportunidade histórica de aprender com a China e com o México. Hoje. México em uma situação mais complicada que a nossa, geopoliticamente, com os Estados Unidos Norte, com problemas de violência. Estados Unidos exporta violência, porque 80% das armas que usam são americanas, dos cartéis no México e dentro dos Estados Unidos. E tem um governo de coalição muito lúcido, que está tentando reverter aos poucos e com muita inteligência, as políticas neoliberais, que são as que desindustrializaram Argentina, Brasil, México e por aí vai. Não foi a China que desindustrializou, foram as políticas neoliberais. Desde a década de 80, 90, na Argentina, década de 70.
Isso tem que ficar muito claro. Agora, não é tarefa fácil para governo, logicamente, de coalição, né? Eu acho que o que tem que fazer a esquerda no Brasil, dentro da coalição, é fortalecer e mobilizar para o eleitorado para escolher deputados, senadores e puxar todos esses mais para a esquerda. É um trabalho da formiga. Mas isso é no plano basicamente político, né? Porque falo com Donald Trump, acaba de anunciar que, vou falar, saiu agora, porque fala México. Donald Trump acaba de anunciar que después de una conversa con la presidenta Claudia Sheinbaum de México, llegó a un acuerdo de que México no pagará ninguna tarifa extra no acuerdo que eles têm de comercio. Ese acuerdo va para até abril desse ano, vai haver recomendamentos, mas vão negociar, né? E vão trabalhar juntos para a luta contra o problema do fentanilo, né? Que é um problema da sociedade dos Estados Unidos, né? E agradeceu pela cooperação à presidente do México. Acaba de acontecer. Então, não é com submissão que você tem que lidar de igual para igual. A presidenta do México se posicionou, abriu para negociação, e talvez isso é o que os Estados Unidos queria, né? Ver um problema em comum que eles têm e enfrentá-lo. Então, a China, resumindo, a China pode ser, nesse cenário, um bom parceiro para nossa burguesia empresarial liberal, ou um grande parceiro também para os setores que querem uma neoindustrialização. Então, vai caber a bola é com a gente, né? A China não vai intervir nos assuntos internos de outros estados, fez negócios com um governo com baixa popularidade no Peru, ultraliberal de Peru há muito tempo, mas construíram o Porto Modelo, um dos portos mais modernos do mundo no Pacífico. Tá? Então, fica a dica, pessoal. A China não vai te impor nenhuma política. Tá? E também está aberta a negociações.